Bom dia, olá, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês vão assistir essa live. E já dou as boas-vindas desde agora. Bom dia, Gil, que bom te ter aqui comigo. Eu não sei para quem está chegando agora, eu faço a leitura do livro de ouro de Saint-Germain. Faço a leitura diariamente, de segunda a sexta. Então, este é o propósito dessa live. Eu vou fixar já aqui, para quem entrar depois, fixar o título. Só um segundinho. Fixar comentário. Olha, não tinha nem visto. Obrigada. Bom dia, Mirtes. Tudo bem? Tatiana. Sejam bem-vindos. Quem quiser me acompanhar, então, eu faço a leitura diária do livro de ouro de Saint-Germain. Cada dia é a leitura de um discurso. E agora estamos no discurso 24. Então, quem tiver o livro, quiser acompanhar da sua casa. Quem não tiver o livro, a leitura já serve para isso também. A ideia é divulgar os ensinamentos dos mestres. Nesse caso, o mestre Saint-Germain, que é um mestre muito querido, meu padrinho de batismo na Fraternidade Branca, ele e eu, Mória, e eu tenho muita honra de trabalhar com eles, de servi-los. Até me emociono quando eu falo, porque eles me acompanham e sempre me acompanharam em todos os momentos. São mestres que eu tenho muito carinho por eles e é uma honra trabalhar com eles, servi-los com o meu amor, com o que eu sou, com o que eu tenho para oferecer. E eu faço a leitura corrida, então não é uma leitura comentada, tá? É realmente a leitura e a ideia é deixar os episódios depois salvos no meu canal no YouTube, Laci Klein. Então quem quiser assistir os episódios anteriores, eles estão no feed, não sei por quanto tempo, porque a ideia depois é tirá-los do feed e deixar só no canal do YouTube, tá? Eu até já tinha feito isso, acabei, a pedidos, eu coloquei eles de volta no feed, então eles estão disponíveis nos dois canais, para quem quiser acessar, ou às vezes está no carro, pode ouvir mais tarde, então fica ali disponibilizado. E eu vou já iniciar então a leitura. Sintam-se todos abraçados com muito carinho. Eu estou muito feliz com a presença de todos vocês aqui. Sejam todos muito bem-vindos sempre. Então eu vou iniciar a leitura com a invocação e depois o discurso. Discurso 24, Saint-Germain, invocação. Ó infinita amorosa presença, nós sentimos tua paz, teu amor e tua sabedoria, interpenetrando tudo em toda parte. Por saber que existe somente a poderosa presença, da qual somos parte, nós sabemos que tu és onipresente, derramando-te a ti mesma, suprindo todas as necessidades requeridas, elevando a consciência da humanidade até ti, e lá mantendo-a fixada, até que a luz da vida eterna encha todos os seres com sua radiação, transportando-os com esse impulso interior para o reconhecimento eterno, permanente, do grande Eu Sou. Trago-vos saudações da grande hóstia ascensionada e especialmente de Nada, Shara, Shan e Diana, deusa do fogo. Discurso. À medida que a consciência dos discípulos se eleva dentro da atividade do elemento fogo, tudo em seus seres principia a agir com uma intensidade que muitas vezes eles não compreendem. E quando começam a trabalhar mais de acordo com o elemento fogo, maior necessidade tem de manter-se em guarda e alerta. O treinamento que nos empenhamos em divulgar para abençoar, proteger e iluminar os discípulos tem por fim ensinar-lhes a se conservarem sempre em guarda. E embora todos devam entender, e com grande esforço,
fazer o uso da presença eu sou, a fim de manter o autocontrole. Se algo lhes acontecer inesperadamente, devem permanecer serenos. Usai frequentemente a afirmação eu sou a presença em guarda. Se algo repentinamente acontecer, limitai-vos a dizer, anularemos isso. E prossegui alegres em vossa felicidade. Procurai não alimentar qualquer sentimento que não seja eu sou a poderosa presença governando a atividade de cada um. Onde quer que exista um centro de luz de intensidade, haverá sempre um elemento perturbador que procurará entrar antes de alguém. Se tiverdes trabalhando em casa, continuai usando eu sou invulnerável a qualquer perturbação repentina. Isso formará uma armadura que manterá a atmosfera harmoniosa. Empregai muitas vezes eu sou a presença que nada pode perturbar. Mantende-vos sempre numa atitude calma e alegre, aconteça o que acontecer. Para alguém que desejais auxiliar, dizei, meu irmão, através da presença eu sou, eu vos comunico o poder que controla isso, essa situação. O grande amor e a harmonia dentro dos corações dos discípulos mantidos durante um certo espaço de tempo tornam possível quase tudo. Sentis a grande onda de paz e alegria a perpassar como a brisa de uma manhã de primavera? Eu explicarei, assim podereis avaliar quão ilimitada e poderosa, quão ilimitada e maravilhosa é essa solicitude amorosa. O grande mestre com quem Jesus se comunicou e que o tornou apto a alcançar a vitória é o mesmo que foi meu instrutor, e foi sua radiação que se fez sentir agora. Ele deseja que eu vos diga que à medida que avançais no caminho da luz, verificareis que o modo mais fácil de anulardes uma perturbação é dar-lhes as costas e esquecê-la. Mais tarde, podereis saber o nome desse mestre. Para as atividades incorretas, dizei, isto não é correto, e rapidamente dai por terminado. É o meio de evitar que uma perturbação se desenvolva. À medida que nos aproximamos da luz, tornamo-nos uma grande família, sabendo que existe somente a una grande presença eu sou em toda parte e que sois sua individualização, só pode haver uma grande família, filhos do Deus Uno. Antes de tudo, que isso seja bem compreendido. Se um indivíduo, embora respeitável, costuma ser muito crítico, dizei com decidida firmeza, ninguém deseja interferir em vosso livre-arbítrio. Não nos importamos com o debate leal, mas não toleramos a crítica nem a discussão. O mensageiro deve recusar a aceitação de coisas discordantes, mediante a irradiação do elemento amor, para que a discórdia possa ser consumida. O mensageiro deve ser forte, de outra forma, o trabalho será deixado pela metade. Nenhum grupo ou trabalho do mensageiro poderá ser mantido, se ele permitir que se gere discussão ou sentimento discordante. É muito difícil ao indivíduo comum compreender que o meio mais fácil de impedir qualquer espécie de perturbação é parar de discutir o assunto. Somente aquilo que se acha em vossa própria aura requer atenção. O acontecimento gravado em vossa atmosfera só pode aí penetrar através do vosso sentimento. A palavra proferida, a menos que seja acompanhada de um sentimento de condenação ou cólera, não imprimirá desarmonia em vossa atmosfera interna.
Se existirem essas duas condições indesejáveis, é muito melhor externar e afastar do pensamento a causa perturbadora do que guardar intimamente o rancor ou a mágoa de ter sido ofendido, porque isso é o que se registra em vossa atmosfera interna. Do meu posto de observação, vejo o que está registrando em vossos sentimentos e, por consequente, na atmosfera interna. Sabeis como se forma um enxame? Pois bem, eu vos digo que em vosso mundo mental tem lugar exatamente a mesma coisa que um enxame manifesta no mundo físico. É da mais alta importância fazerdes algo para evitar nutrir sentimentos contra outras pessoas, lugares, fatos ou condições, porque estes se desenvolvem e se registram em vossa atmosfera interna. Se vos advém um desejo como: eu gostaria que fulano fizesse tal coisa, transmutai-o imediatamente, dizendo: somente Deus em ação está ali. Quando um sentimento se registra em vossa atmosfera, lá se fixa até que o dissolvais ou consumais. É sempre o sentimento que faz o arquivo interno. Não adianta consumir uma coisa sem acabar com o hábito de gerar a causa. Pode-se conseguir isso facilmente dizendo: eu sou governando aqui. Não deixeis que vossos sentimentos sigam desenfreados. Muitas vezes, os indivíduos são reunidos com a única finalidade de compeli-los a corrigir essas atividades sutis, a que a maioria das pessoas não presta a menor atenção. É uma questão de acalmar o externo para que a verdade possa ser recebida. Isso é de vital importância na autocorreção do indivíduo. Quando vos elevais em consciência, a energia está à espera, como uma avalanche para expressar-se. E se a energia não for controlada, precipitar-se-á e vos obrigará a cometer atos que não praticaríeis por coisa alguma do mundo. Qualquer que seja a energia dada para vosso uso, deve ser projetada harmoniosamente. Esta é a lei natural do vosso ser. Se uma pessoa não compreende que deve governar a energia que flui através de si, e por isso entra em contato com um elemento discordante, a energia fluente é qualificada por essa discórdia, e a pessoa deve imediatamente reprimi-la ou requalificá-la com amor. Na minha experiência, quando encontrava um elemento discordante, dizia simplesmente: eu fecho minha porta, tu ficas fora. A energia universal que flui através de vós é naturalmente harmoniosa. Fechai vossa porta e pensai no que é realmente importante. Os homens se opõem a pessoas, lugares, condições e coisas, porque ainda não se dominaram. Os discípulos devem conservar essa harmonia autogovernada dentro de si mesmos por longo tempo, a fim de possibilitar a criação de um impulso que se torne um guardião permanente. Se mantiverdes a harmonia interior, atrairei para vós mesmos todo o bem. Uma indicação infalível vos faz perceber, no momento em que surge qualquer espécie de desarmonia, que sois o único responsável. Não há necessidade de nenhum lembrete escrito. No momento em que surge algo discordante, é o sinal de alerta para que vos ocupeis de vós mesmos. Cada indivíduo é sempre seu próprio guardião e guia em todos os momentos. Cada indivíduo é sempre seu próprio guardião e guia em todos os momentos. Há somente um poder no mundo capaz de corrigir o que quer que seja. E este é a presença eu sou em cada um.
Se vos recusais a reconhecer que sois criadores de vossas dificuldades, como podereis então corrigi-las ou libertar-vos dela? Não há pessoa, lugar, coisa ou condição alguma que vos imponha jamais qualquer perturbação com a sempre presente presença eu sou, pulsando em vossos corações a todo instante. Aquele que se corrigir desses sentimentos discordantes permitirá que a grande presença eu sou inunde o seu mundo com toda a perfeição. Se o indivíduo não se corrigir, como poderá alcançar a vitória eterna? A presença eu sou é o poder integral do universo para realizar essa correção. Deixai que a presença eu sou flua, até que limpe e purifique tudo. Quando vossa atenção se fixa firmemente na presença eu sou, que sois, é como se vosso corpo fosse uma esponja muito fina e através dela se derramasse essa pura energia, purificando-a de toda imperfeição. Se parardes com a discórdia, a corrente da presença eu sou automaticamente removerá todas as impurezas. Tendes assim nas mãos um poder ilimitado para intensificar vosso reto comando. Sabemos, do ponto de vista científico, que as células do corpo são renovadas em menos de um ano. Mas se a discórdia pudesse ser evitada por igual tempo, a mente e a forma expressariam juventude eterna e perfeição. Por um sentimento de pretenso orgulho ou algo semelhante, os humanos não querem encarar a verdade de que a causa está dentro deles mesmos. O hábito de culpares sempre os outros por aquilo que vos acontece é que vos torna cegos à verdade e impede a autocorreção. Uma ilustração maravilhosa está na bela forma infantil. Enquanto a criança não tem idade bastante para começar a registrar a discórdia do ambiente, seu corpo é belo e expressa a perfeição. Essa perfeição da forma seria sempre mantida se não penetrasse na consciência da criança a discórdia do mundo exterior. Haverá quem diga, e as crianças que nascem doentias e perturbadas? Na maioria dos casos, trata-se de condição trazida da encarnação precedente. Em casos raros, onde há intensa discórdia entre os pais, pode esta ser tão violenta a ponto de se registrar na criança. Mas como notareis, em fatos dessa natureza, quando a criança começa a crescer e a desenvolver-se, os indícios dessa perturbação mostrar-se-ão cada vez mais raros. É esta a prova absoluta de que a discórdia não era de sua própria criação, mas imposta pelos pais, visto que a alma teve força bastante para elevar-se acima dela. Com referência a esse particular, deve o indivíduo compreender as espantosas condições de sugestão pelas quais as pessoas são constantemente envolvidas. Consideremos outro exemplo. O ambiente e a associação de indivíduos que têm o hábito de andar juntos. Nessa reunião amistosa, cada um deles está sujeito à sugestão do outro. Se ela for discordante, a camaradagem será desfeita. Mais cedo ou mais tarde, com uma grande altercação. Entretanto, a maioria dos indivíduos que vagueia pelo mundo externo não percebe que está aceitando sugestões, seja de amigos, ambientes ou condições que se lhe apresentam. A atitude correta do discípulo, que se torna consciente de sua presença eu sou, consiste em assumir imediatamente a posição firme de que eu sou protegido, invencivelmente contra toda sugestão imperfeita. Dessa maneira, ser-lhe-á possível criar em seu redor uma atmosfera que repetirá imediatamente todas as sugestões provenientes
de elementos destrutivos que procuram introduzir-se. Penso ser necessário chamar vossa atenção para vossos antigos livros que dizem: se a princípio não triunfardes, tentai novamente. Não existe meio de alcançar a vitória e o domínio sobre a limitação, a não ser perseverando até a realização. Se duvidais de vosso êxito, estáis adiando vossa vitória por tanto tempo quanto durar a vossa dúvida. Os discípulos que realmente começam a compreender que no reconhecimento e no uso de sua presença eu sou, têm o poder universal a seu dispor. Sabem que é impossível falhar em sua aplicação, porque quanto mais a usam, tanto mais recebem de seu poder sustentador. Todas as vezes que sentirdes uma manifestação do Cristo, dizei: eu vos louvo e aceito a luz de vossa presença, a plena atividade eu sou. Tomai sempre essa atitude e depois fechai a porta a qualquer criação discordante e indesejável. Recordai sempre de que sois o Senhor de que deve penetrar em vosso mundo mental, e a não ser que compreendais essa vossa posição, estareis sujeitos a toda espécie de pensamentos e sentimentos. Com relação a outras pessoas, dizei: eu sou a presença levando a pessoa a vitória de a realização ou condição. Se prestardes atenção a uma condição de perturbação, estareis dando poder a tudo, menos a vossa presença eu sou. Então, até aqui o discurso 24. Ele dispensa comentários, porque eu acho que é simplesmente perfeito a forma como está escrito, como está posto no livro, e é por isso que eu me privo de fazer comentários a respeito. Em algum momento talvez eu venha fazer alguma live ou algo parecido falando desses ensinamentos, mas eles são muito claros, né? E se nós prestarmos atenção naquilo que eles nos trazem, com certeza a nossa vida vai ser muito mais livre, muito mais fácil e só de vitórias, porque é como disse o livro, não é fazer simplesmente e não deu certo parar, é fazer até se realizar, fazer até dar certo. E acreditar naquilo que está fazendo, porque senão não tem sentido também, né? Então, muita gratidão a cada um que esteve aqui, e ainda que por alguns instantes só, aos que entraram, saíram, aos que não puderam ficar, aos que ficaram até o final. O meu grande abraço e o desejo de uma semana abençoada, repleta de muitas bênçãos, muitas alegrias para todos. Um grande beijo no coração. Tchau, bom dia.